A partir de hoje, então, as viagens consideradas não essenciais do território brasileiro aqui para Portugal voltam a ser permitidas. A decisão, Maju, foi publicada hoje no Diário da República e tem efeito imediato até pelo menos o dia 16 de setembro. Essa notícia era tão aguardada que já na quinta-feira da semana passada, os voos agendados para os próximos dias com destino a Portugal e decolagens de Rio ou São Paulo estavam esgotados. Até essa atualização das regras para a entrada no país, os brasileiros só podiam embarcar por motivos profissionais, de estudo, de reuniões familiares, para tratamento de saúde ou razões humanitárias. Visitantes de outros países já tinham essa permissão, mas no nosso caso, isso só foi permitido após o aumento do percentual de vacinados e da melhora significativa dos números da pandemia no Brasil. A média de mortes está em 622 por dia, também queda de 19%. Mas como você ouviu logo na abertura, Portugal seguirá monitorando a situação brasileira e o avanço da variante Delta. Por isso, as regras podem ser alteradas novamente, caso as notícias piorem por aqui. A condição para entrar é a apresentação do teste de RT-PCR negativo, realizado até 72 horas antes do embarque, ou o chamado exame de antígeno, feito com 48 horas de antecedência. A imigração não exigirá comprovante de vacinação, porém a vacina ou a repetição de testes é exigida para uma série de atividades que podem estar no planejamento dos turistas, especialmente aos finais de semana, quando as normas são mais rigorosas. Nas montras, improvisam-se avisos para os clientes no interior, se não tiverem um certificado digital de vacinação contra a Covid-19 ou um teste negativo, vão ter de ficar na esplanada. O que os brasileiros podem esperar das viagens a Portugal após a flexibilização das regras para a entrada no país? A vacinação no Brasil tem validade por lá? E como essa reabertura impacta a economia portuguesa, que registra crescimento acima da média dos outros países da União Europeia e agora precisa de mão de obra? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Jean Amato, responsável pelo blog Portugal Giro do Globo. Fique com a gente. Jean Amato, na semana passada o governo português anunciou a reabertura das viagens para brasileiros sem necessidade de quarentena, né? Qual é a regra agora? Tem que apresentar comprovante de vacinação, teste RT-PCR? Como é que faz o brasileiro que quer viajar para Portugal? O que vale para o brasileiro que quer embarcar para Portugal agora são os testes negativos, o PCR e o antígeno. Portugal abriu mão da apresentação do certificado de vacinação. Então, a pessoa que, mesmo que não tenha o ciclo de vacinação completo, ela pode entrar em Portugal e estar liberada da quarentena. Mas aqui em Portugal as regras funcionam diferente. Por exemplo, os estabelecimentos comerciais, para você ter acesso ao interior dos estabelecimentos comerciais, principalmente os restaurantes, nos finais de semana, restaurantes, cafés e bares, você precisa apresentar o certificado digital da União Europeia ou o teste negativo à Covid. E muitos desses lugares oferecem os testes para as pessoas poderem entrar e consumir. Só que os brasileiros que vão chegar aqui, a maioria deles, a grande maioria deles, que não tem a cidadania, nem um número de registro no Sistema Nacional de Saúde, que é o SUS daqui de Portugal, eles não conseguem baixar no telefone esse certificado digital Covid. Então, uma pessoa que saia do Brasil hoje e queira jantar no restaurante em Lisboa no sábado que vem, ela vai precisar de fazer um teste para poder entrar nas mesas interiores. Mas nas esplanadas, que é como eles chamam as áreas externas, o convívio está liberado. Agora, essa regra, do jeito que a gente está falando, ela pode mudar, né? Portugal faz revisões sistemáticas, né, dessas regras, inclusive pode recuar, dependendo de como a pandemia avança aqui no Brasil, né? Essa janela de abertura para o turismo brasileiro, que estava impedido de entrar em Portugal por não ser uma viagem caracterizada como essencial, já durava 18 meses. O que aconteceu? Um pouco antes, uns 10 dias antes de Portugal abrir essa janela, que só vai durar até o dia 15 de setembro, a Espanha
começou a aceitar todos os turistas vacinados em viagem de turismo. Então, não fazia mais sentido Portugal manter essa proibição, porque não teria como controlar o acesso às fronteiras terrestres. Então, Portugal faz fronteira com a Espanha, o único país europeu com o qual faz fronteira, são países vizinhos, irmãos, então as fronteiras têm umas regras muito relaxadas, a circulação de ônibus e de carro é muito comum, principalmente agora no verão. Então não fazia mais sentido o governo manter essa proibição. Os turistas brasileiros que chegam através da Espanha, pegam um carro, alugam um carro e em 2 horas, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de onde desembarque, esteja em Portugal. Então, daqui a 15 dias vai haver uma nova avaliação. Por isso que as passagens aéreas agora nessa semana e na próxima já dispararam o preço e muitas delas não esgotaram. Não existe mais como embarcar em classes econômicas em algumas companhias e voos, porque é exatamente o tempo que as pessoas tiveram para fazer o teste, 72, 48 horas, e vão chegar em Portugal obedecendo as medidas estabelecidas pelo governo português. Em todo o país, em todos os alojamentos turísticos, será necessário um teste negativo ou um certificado de vacinação para entrar. Esta medida aumenta a segurança. Então, o que acontece? Daqui a 15 dias, caso tudo se mantenha como está, a medida vai ser prorrogada. Se houver um aumento de incidência de casos ou algum outro tipo de problema, Portugal pode sim reverter e fechar essa janela de novo. Então, pelo que eu entendi, o nosso passaporte de imunização, aquele do Conect SUS ou o papelzinho da vacinação, não vale para Portugal, né? Como é que faz o brasileiro que chega em Portugal e quer frequentar restaurantes, outros locais que exigem passaporte de imunização? Tem que ser realmente algum documento emitido por uma autoridade europeia? Tem que ser um documento da autoridade portuguesa ou um documento de qualquer autoridade europeia dos países que integram o bloco da União Europeia, os 27. Mas o que acontece? Esse certificado digital só é concedido a quem tem as 2 doses da vacina reconhecida pela União Europeia, o que não é o caso da Coronavac. A Coronavac está sendo submetida diversas vezes às avaliações da União Europeia, da EMA, né, que é a sigla em inglês da Agência Europeia de Medicamentos, mas ainda não obteve a aprovação. Inclusive, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quando concedeu uma entrevista há pouco tempo ao Portugal Giro, ele disse que existe um grupo bilateral de trabalho para tentar fazer uma aprovação entre Portugal e Brasil na questão das vacinas portuguesas. Agora, isso só vai começar a ser discutido na segunda quinzena de setembro. Então, o que acontece? As pessoas que entram em Portugal vindas do Brasil, que tenham o passaporte da imunidade brasileiro, não adianta que esse não serve para acesso a lugar nenhum aqui em Portugal, nem na Europa, porque na Europa só serve o certificado digital Covid-19 da União Europeia, com as vacinas aprovadas pela União Europeia. Então, a pessoa, além de ter as vacinas, ainda precisa ter o registro no SUS de Portugal, que é o Sistema Nacional de Saúde. Com isso, ela consegue acessar o site ou o aplicativo e baixar o certificado para o seu telefone. A questão burocrática do certificado, por exemplo, quem tem uma cidadania portuguesa, tomou 2 doses de vacina no Brasil, ela pode acessar o site do SNS e obter o certificado digital Covid-19 da União Europeia? Ainda não se sabe. Isso ainda está sendo discutido, é uma das questões que o grupo bilateral trabalha. E essas pessoas que vêm para o Brasil, elas têm que levar em conta que elas podem acessar um museu, elas podem ir a lugares que não precisem de grande distanciamento. A limitação delas, nesse sentido, é mais no fim de semana, onde a regra vale para todo mundo. No fim de semana, nos lugares, nos restaurantes e bares, para você poder jantar dentro do restaurante, você tem que apresentar o certificado digital Covid ou então fazer testes. Então, os brasileiros que vêm a Portugal, que estão chegando em Portugal nessa semana, eles têm que ter em mente que eles vão ter que fazer muitos testes. E a Comissão Europeia anunciou que 60% da população adulta dos 27 países da União Europeia estão totalmente imunizados, vacinados contra a Covid. Com o avanço da campanha, Portugal começou o plano de reabertura, né, das medidas restritivas. As mudanças vão pouco a pouco acabar com as regras de isolamento social. Como é que está a situação da pandemia por aí, hein, Jean? O Portugal é um dos países mais avançados na vacinação dentro da União Europeia, né? O país ele tem hoje
a população com 2 doses completas é 75% da população. A população tem 75% das 2 doses e um pouco mais de 85% tem uma das doses. Aparentemente o surto está controlado, o número de novos casos e de óbitos ele estagnou agora, nesses últimos 2 meses. Não teve um pico, Portugal chegou a 1 milhão de casos há 1 mês e pouco, e depois estagnou. Eu acho que o centro de vacinação, a campanha de vacinação portuguesa funcionou muito bem, portugueses aderiram em massa, inclusive alguns centros de vacinação já estão sendo desmontados. Hoje em dia, a partir de 12 anos, pessoas sem marcação conseguem ir aos centros de saúde e conseguirem ir para poderem se vacinar. E hoje em dia já se discute aqui em Portugal a abolição da regra de uso obrigatório das máscaras, que é uma outra coisa importante aqui em Portugal. Até pelo menos o dia 12 de setembro, quando o parlamento vai recomeçar os trabalhos depois das férias de verão, pode ser que a obrigatoriedade das máscaras caia nas ruas, em lugares que não puderem ser evitado aglomerações, mas isso ainda não é certo. Hoje em dia, o brasileiro que chega aqui, ele tem que ficar de máscara na rua, no aeroporto, no transporte público. Isso é uma obrigatoriedade, pelo menos até dia 15 de setembro. É bom levar isso em conta, inclusive nos restaurantes, quando você estiver jantando, almoçando com a sua família, enfim, mesmo nas áreas externas, o recomendável é você ficar de máscara e só tirá-la quando for servido. Jean, além da questão da máscara, como é que é o debate sobre a aplicação de 3ª dose de vacina em Portugal? Fala-se sobre isso? Fala-se sobre isso, mas ainda não há consenso. Tem lugares que já estão discutindo a aplicação da 3ª dose, como a Ilha da Madeira, que é um governo autônomo, já está numa discussão mais avançada. Mas aí, como eu falei há pouco, o parlamento está em recesso, é uma questão que, de repente, pode ser analisada pelos deputados com pareceres técnicos dos conselhos de ministros da Direção-Geral de Saúde de Portugal, mas ainda não há consenso sobre a aplicação da 3ª dose. Vamos falar um pouquinho do impacto disso na economia, Jean? Porque certamente muita gente que está nos ouvindo quer ir para Portugal não a turismo, mas a trabalho, né? Essa retomada já tem efeitos no crescimento econômico. O PIB português cresceu quase 5% no segundo trimestre. Já dá para falar numa retomada? Já tem um cenário de retomada muito forte, principalmente na área da hotelaria, do turismo, que envolve os restaurantes e bares, que foram os grandes beneficiados dessa última etapa de desconfinamento, com ampliação do limite de horário e lotação. Então, é muito engraçado, porque você acessa as redes sociais desses lugares, dos hotéis, dos bares e restaurantes, e também quando você vai a esses lugares, nas vitrines, sempre tem uma placa de procura-se atendente, garçom, gerente, chefe de cozinha, enfim. Foi um setor muito prejudicado na pandemia, muitos fecharam, e como o fluxo de imigração foi interrompido, a mão de obra praticamente desapareceu. Assim, tem restaurantes que têm 4, 5, 6 vagas para serem preenchidas há mais de um mês, e as pessoas nem aparecem, nem respondem aos anúncios. Os proprietários brasileiros, principalmente, estão tendo muita dificuldade em contratar. Não só os brasileiros, acho que todos os proprietários de restaurantes e cafés aqui em Portugal se ressentem dessa falta de mão de obra. O que acontece também é que agora a gente está vivendo um período de sazonalidade. No verão, as pessoas viajam muito pela Europa, e com o relaxamento das medidas e ampliação da possibilidade de mobilidade, as pessoas viajaram, então por isso também elas não respondem às entrevistas de emprego. E tem outro fator que influencia a mão de obra, a falta de mão de obra, que são os subsídios do governo pagos às pessoas afetadas pela pandemia, que ainda estão em curso. Então, ou seja, as pessoas não procuram emprego para poder manter o seu subsídio. Então, Portugal precisa de imigração, precisa de imigrantes. O primeiro-ministro já falou, o primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista. Sendo estrangeiros que vivendo noutras partes do mundo, nós precisamos que imigrem para Portugal para poder aumentar o nosso equilíbrio demográfico. O presidente já falou, todos os ministros das áreas de economia, de turismo e transição digital e também de trabalho, enfim, todos que envolvem essa área de crescimento econômico já disseram que precisa de imigrantes para poder dar continuidade a esse crescimento de Portugal, que estava indo muito bem até antes da pandemia, e foi interrompida essa sequência que retomaram agora. Há pouco tempo atrás, no meio do ano, saiu
o novo índice e Portugal voltou a crescer. Bom, Jean, e na esteira desse crescimento econômico de Portugal, a gente teria, em tese, uma mão de obra que são esses milhares de imigrantes ilegais, muitos deles brasileiros, que poderiam ocupar espaços. Em que medida Portugal permite um processo de regularização dessas pessoas? Sim, o processo é muito lento, muito trabalhoso, ele depende de agendamentos contínuos na ferramenta digital do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu conheço brasileiros que estão há 3, 4 anos tentando fazer isso e não conseguem. E pessoas que já estão empregadas, às vezes fora da sua área, porque ela não tem um documento original de residência, e elas não conseguem fazer, elas têm que fazer um trabalho que não é adequado ao seu perfil profissional. E agora o governo começou a acelerar um pouco, começou a convocar essas pessoas por ordem de chegada. Então o governo começou a fazer o processo de reconhecimento dessas manifestações de interesse desde 2017, para vocês verem como o processo está atrasado e como tem gente irregular. Mas essa força de trabalho, mesmo irregular, ela é visível nos restaurantes, nos cafés e até mesmo em profissões que demandam uma certa qualificação. Portugal, eu diria que não sobreviveria, a falta de mão de obra faz com que Portugal não sobreviva sem imigrantes, e por isso que o governo trabalha para poder regularizar essas pessoas a tempo. Não só de retomada por causa da pandemia, mas também porque não tem mais como o Portugal ignorar essa entrada meio, digamos assim, clandestina, que na verdade é uma entrada que eles fazem vista grossa, e tem programado uns programas de visto de trabalho, mas isso também não sai do papel. A pessoa pode aplicar para um visto de trabalho durante 1 ano e vir para cá já regular, sabendo que vai passar a fronteira para procurar emprego, mas também é um projeto que não sai do papel. Já é uma promessa antiga do primeiro-ministro Antônio Costa, quando ele foi reeleito. Ele falou que ia facilitar a imigração, mas isso só virou promessa, não saiu do papel até agora. Qual é o mapa do emprego em Portugal, Jean? Porque você falou que tem muitas vagas no setor de serviços, na hotelaria, tem vagas também em algumas áreas mais qualificadas, como é a área de TI, mas a gente sabe que há empregos muito concentrados ali nas grandes cidades, Lisboa e Porto, mas que Portugal tem um interior muito despovoado e que precisa também dessa mão de obra imigrante, né? Portugal tem um interior muito despovoado e é engraçado porque mais um exemplo que eu dou aqui da força de trabalho e do poder da imigração. No último censo de Portugal, que acabou há pouco tempo, de 10 em 10 anos, o Portugal faz um censo, e o último foi agora, no meio do ano de 2021. E a única cidade que cresceu a população foi Braga, por causa dos brasileiros. A gente vai mostrar um pouquinho do Centro Histórico de Braga, então aproveitei e trouxe o drone que está aqui comigo e vou mostrar um pouquinho pelo ar como é que está hoje. Num dia agradabilíssimo, 20 graus, você vai dar esse passeio nesse lugar tão bonito que é aqui o centro. É incrível, porque de 1 ano para cá, de 2000, mesmo na pandemia de 2020, de março de 2020 a março de 2021, Braga cresceu devido à imigração de brasileiros. Inclusive, o prefeito de Braga, ele brinca que em Braga se fala brasileiro. E, inclusive, a cidade já tem até um apelido, que é Braguil. E nem é uma cidade tão interiorana assim, ela fica mais ou menos 1 hora do Porto, pouco menos de 40 minutos do aeroporto do Porto, mas sim, Portugal, o mapa do emprego de Portugal, Lisboa e Porto são cidades mais densas, né, mais habitadas, mais populosas, e com isso o emprego tende a ser mais escasso. E o governo, sabendo dessa deficiência no interior e ajudado também pela tendência da pandemia de poder das pessoas fazerem teletrabalho, trabalho à distância, trabalho remoto e procurarem mais espaço para trabalhar e, enfim, aquela coisa toda do confinamento. E o que o governo está fazendo? Criando vários projetos para levar essas pessoas para o interior, para disseminar o trabalho no interior. Então o governo hoje em dia já ajuda uma pessoa que queira se mudar a partir do Brasil para o interior, com todas as despesas de mudança, ajuda de custo para desenvolver ali o começo da vida numa cidade mais ou menos de 50, 30, 20 mil habitantes, e pode chegar esse subsídio até 4 mil euros. Ou seja, eu acho que quem queira trabalhar em Portugal hoje em dia tem que olhar com bastante atenção para essas cidades menores e para os projetos que o governo tem estabelecido para o interior do país.
Bom, Gia, para a gente terminar essa conversa, a gente escuta um vento, sabemos que você está em campo, né? Por onde você anda aí em Portugal conversando com a gente? Eu tô hoje aqui em Amarante, uma cidade do norte de Portugal, a mais ou menos 30, 35 minutos do Porto, à beira do rio Tâmega. Eu estou começando hoje a fazer uma apuração sobre as vindimas, que é a época de colheita da uva para a produção do vinho, que tem o seu pico aí da segunda quinzena até o fim de setembro. Então vou percorrer algumas quintas, tentar achar algumas histórias interessantes desse mercado do vinho, que é muito apreciado pelos brasileiros. Tem muitos brasileiros que já compraram bastante quintas aqui. Estou até meio assim sem fôlego, vocês me desculpem, porque estou andando aqui debaixo do sol. Mas enfim, e daqui eu vou descer para o Alentejo, que também é uma área muito reconhecida e rica pela produção de vinho, que é um dos produtos que o brasileiro mais exportou de Portugal durante a pandemia. E para terminar essa saga, pretendo ir até a Ilha da Madeira, mas também não só para ver a questão do vinho, mas porque a Ilha da Madeira é uma região autônoma com grandes ideias e às vezes o governo consegue pôr em prática muito antes do governo de Portugal, o governo continental de Portugal. Jean Amato, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Ao Ponto, trazendo as notícias aí de Portugal e do envolvimento cada vez maior, né, da mistura da nossa comunidade brasileira com a portuguesa. Um grande abraço e uma ótima semana. Valeu, Jean, obrigado. Estamos todos aqui invejando essa sua viagem aí pelas vindimas portuguesas. Até a próxima. Um abraço para vocês, boa semana para vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Além dos áudios da TV Globo, nesse episódio a gente utilizou áudios da RTP de Portugal e do canal do YouTube Portugal Diário. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.